Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a parte de placa-mãe, as coisas importantes que tem na placa-mãe, processador, mas primeiro vamos lembrar de alguma coisa, né? Eu falei para vocês importante sobre a gente evitar estática no computador, porque nível TTL trabalha com baixa tensão e a estática que a gente acumula no corpo, no dedo, ela pode queimar os componentes da placa-mãe. Então, quando a gente for mexer no computador, for abrir um computador, a primeira coisa que a gente faz é, né, se a gente não tiver material próprio para isso, é encostar a mão na carcaça do computador para que a gente fique no mesmo potencial da carcaça para evitar estática, né? Bom, eu também falamos sobre fonte de alimentação AT, fonte de alimentação ATX, fonte de alimentação AT as mais antigas. Ela tem o inconveniente de precisar da chave para ligar e ela tinha uma chave seletora, né? Mas ela não precisava de carga para ter. As fontes ATX, que são as fontes mais modernas, inclusive tem a fonte ATX P4, que tem um conector de 4 volts, né? E a fonte ATX EPS, que tem um conector de 8 volts, porque os processadores foram ficando mais potentes, precisando de mais energia. Então, daí o motivo desses conectores adicionais. Ela tem a grande vantagem de ser uma fonte chaveada, né, e não precisar de chave liga-desliga. Basta um pulso nela só para ela armar. E ela não precisa de chave, ela funciona de 110 volts até 240 volts automaticamente. É uma grande vantagem, você pode ligar ela em qualquer lugar. Então, a primeira coisa que eu vou comprar uma fonte, a gente verificar isso, se é uma fonte que, né, ela é chaveada ou não. É, Bom, e outra coisa que eu falei, gente, né, sobre a ventilação, né, que os fãs que tem dentro do gabinete são muito importantes, né, os coolers que tem dentro do gabinete são muito importantes para fazer ventilação. Normalmente a gente bota os ventiladores na parte de baixo e os exaustores na parte de cima, inclusive a fonte fica na parte de cima, porque ela também tem um exaustor, porque a tendência do ar frio é descer e do ar quente é subir. Então, quando a gente injeta ar frio, ele empurra o ar quente para cima, o ar quente então sai pelo exaustor. E os processadores também, devido à grande potência que ele tem dissipado, porque do aumento da velocidade, eles também precisam do cooler deles, né? Então, aí a gente está aqui mais ou menos no gabinete, a gente tem gabinetes, né, que tem as baias, gabinetes que tem conexões externas do próprio gabinete, né, na parte frontal dele, chave liga-desliga, LED de acesso a disco, LED de ligar. Então, e o gabinete também, ele tem vários tamanhos, né? A gente tem gabinete desktop, a gente tem gabinete de torre, e de torre a gente tem vários tipos de gabinetes, ok? Bom, e aí nós vamos estudar a placa-mãe, que ela pode ser chamada de placa-mãe, motherboard ou MOBO, que é diminutivo de motherboard, ok? Bom, ela é o principal elemento do computador, né? Ela é que interliga, né, todos os componentes. É nela que vai ficar o processador, é nela que tem as extensões para a gente ligar as placas off-board, é nela que a gente possui as placas on-board, tem as conexões externas. Então, num computador eu tenho as conexões que ficam na parte frontal do computador, que são ligadas por cabos nessa placa-mãe, e na parte de trás do computador a gente também tem vários conectores que são soldados diretos na placa-mãe, né? A placa-mãe normalmente ela é feita de um material isolante, né, chamado fenolite ou baquelite, né, os dois, e ela, né, ela é construída de maneira que tem vários filetes, você pode pegar ela por trás e ver que ela tem vários filetinhos neles, e esse filetinho que faz as conduções. E além desses filetes, ela tem buraquinhos para a gente poder soldar de um lado os componentes, né, do outro lado a gente solda nas trilhas. As placas podem ter duas faces, ela pode ter só uma parte de baixo, ou ela pode ter duas placas. Normalmente ela vem com verniz por cima dela também para evitar, né, contatos, né, para evitar que sujeiras ou que contato de um componente entre essas trilhas metálicas, né, e feche o curto. Tá? Então a placa-mãe é o computador em si, o resto são os adicionais, são os periféricos. Então cada placa-mãe é relacionada de acordo com o tipo de dimensão, né? Então eu já falei para vocês que a gente tinha as fontes AT,
E aí as fontes foram evoluindo até as fontes ATX, a mesma coisa tem as placas também, tem os gabinetes, né, que vão comportar essas placas e tem as fontes. Então a gente começa com as placas mães AT, que hoje já não existe mais, possui muita coisa off-board, né, que é pouca coisa on-board, então ela possui muitos conectores dela para você poder, BIAS, né, para você poder ligar as placas externas, para poder fazer conexão, teclado, mouse, vídeo, tudo isso era feito por placas off-board, placas conectadas em cima. Isso traz um sério problema, porque quanto mais coisas você coloca na placa, maior é a dificuldade de ventilação da placa. Então, as placas esquentavam muito, queimavam muito. Então, o que o pessoal fez? Começou a colocar coisas on-boards, apesar de aumentar o consumo da placa, porque muitos controladores de periféricos, eles passam a ser on-board, mas a gente passa a não ter mais aquelas placas espetadas na placa-mãe, né, as placas periféricas na placa-mãe. A placa-mãe fica mais livre, então a ventilação ela é mais eficiente nas placas-mãe. Então nós temos as placas-mães AT, micro ATX, micro ATX, flex ATX, mini ATX, BTX. Então o que vai aumentando o que vai variando é o tamanho da placa e a conexão dessas placas, né? Barramentos que a gente possui. Os barramentos mais comuns hoje são PCI, PCI Express, o AGP, que é para a gente colocar uma placa de vídeo adicional, né? É uma placa de vídeo off-board que tem o próprio processador. Isso é muito interessante quando você mexe no computador, que ou você precisa de processar imagem ou você para jogos, né? Então aí você usa o slot AGP para colocar uma placa de vídeo para fazer isso. E essas outras placas PCI, por exemplo, a placa de rede on-board, ela queima, você vai ter que colocar uma off-board, uma placa de vídeo, né, uma placa de rede, uma placa de USB. Então, às vezes queima algumas placas, você tem que colocar essa placa off-board para isso. Né? Então, eu já falei para vocês as placas ATX. Basicamente, né, uma placa você tem lá o processador, você tem a BIOS, que é a memória ROM, que é uma memória que ela não pode ser regravada, ela já vem gravada de fábrica, que contém a configuração básica de fábrica, e ela não pode ser gravada nem regravada, porque qualquer coisa que aconteça no computador, se tiver um problema sério, ele sempre volta para a conexão que ela saiu de fábrica. Então é muito comum, e ela também tem uma outra parte, que é uma flash, que completa a RAM, né, que fica as configurações que eu vou colocando à medida que o computador, novos periféricos vão surgindo, que eu vou colocando os periféricos, essa configuração vai para essa memória flash que é alimentada por uma bateria. Daí então, a gente pode falar que todas as vezes que a gente liga o computador, ele está com a data e a hora atualizada de acordo com o dia. E isso é mantido por essa bateria. Quando essa bateria perde a carga dela, né, tem uma vida útil dela atingida, a gente pode reparar que a primeira coisa que acontece é aparecer uma mensagem no computador dizendo que a memória está ruim, que a BIOS está com problema, que a bateria está com problema, para apertar F1 para continuar. Eu continuo, mas a volta com a data e a hora da fabricação do computador. Então a gente tem que ir lá e atualizar. Tá? E além disso, também toda placa-mãe tem um conector que vem da fonte, que é para alimentar a fonte. Tem o local que é para colocar o processador, né? E memória. Todas as placas têm isso. AT e ATX tem um slot de memória. Agora, as placas AT, como eu já disse, elas possuem, né, a conexão de fonte é diferente, normalmente são dois conectores iguais, né, e a gente pode invertê-los, queimar, né, tem esse problema. E por ter muita coisa, pouca coisa off-board, né, on-board, desculpa, por ter pouca conexão on-board, ela possui muitas placas que é conectada nessas conectores, né, nessas bus aqui. E isso compromete a ventilação e pode levar a sérios problemas pela velocidade. Aí vem as placas ATX, BX, que são as placas mais modernas, onde eu consegui transformar muita coisa off-board. Ela possui algumas conexões, né, interna, PCI, PCI Express, para poder botar placas adicionais, mas normalmente a gente usa muito pouco isso, usa mais normalmente as coisas que estão on-board, ou seja, os controladores vêm on-board. Com isso, eu aumento a potência que a fonte vai consumir, eu aumento diminuo a velocidade do processamento, porque o processador vai controlar mais coisas, mas em compensação eu consigo melhorar a ventilação. E o que acontece? A fonte ATX ela tem um conector,
né, de 20 ou 24 pinos, e que ele não é encaixado de forma errada, né? Ela é produzido que a gente diz até que é mata-burro. Ela não consegue ser conectado da mesma maneira. Então, com isso evita de queimar a, a placa, né? E devido a essa característica de muita coisa on-board, né? As placas ATX, além dela ter os componentes que eu já disse, ela tem dois chipsets que é chamado de ponte norte e ponte sul, que são os chipsets que vão controlar os periféricos. Na ponte norte, normalmente, ela liga a memória e a placa de vídeo, né, ao processador. E a ponte sul liga todos os outros periféricos. Então, disco, CD, USB, IDE, SATA, né, tudo isso é ligado na ponte sul. Então, a ponte norte, por ela trabalhar com memória e parte gráfica, ela consome mais energia. Então, quando você vê uma placa-mãe, né, uma motherboard, você vai ver que a gente tem dois dissipadores em cima dela, duas partes metálicas em cima do CI. Né? O processador, além de ter a parte metálica que a gente chama de dissipador, que é para ajudar na dissipação do calor, são umas aletas, né? Ela também tem um cooler em cima dela. Já a ponte norte, ela possui só o dissipador, que é para ajudar. Como ele consome muita energia, ela costuma esquentar, pode queimar. Então, a diferença da ponte norte e ponte sul é exatamente essa do chipset. É que a ponte norte ela tem esse dissipador e a ponte sul não. Tá? Bom, a motherboard e seus componentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de uma placa é a gente saber identificar uma placa, porque toda vez que você for mexer no computador, ele tem várias conexões, ele tem vários jumperzinhos. Então, toda vez que você vai mexer numa placa que você não conhece, a primeira coisa é você na internet procurar o manual dessa placa. Então, normalmente vem escrito na placa o nome do fabricante e o modelo da placa. Né? Então, aqui está mostrado isso. Essa aqui é uma placa da Gigabit, aqui tem o modelo dela, Gigabit, o modelo. Também vem com esse FCC, que FCC é um órgão americano, é um órgão internacional que qualifica as placas, né, que define o número para as placas, que define modelos das placas. Essa é uma placa Gigabit ultra durável, né? Ela tem várias conexões externas no painel traseiro, ela tem pin para ventoinha do ventilador, né? Ela tem o processador, tá? Aqui vem o processador, também vem uma alerta e vem o ventilador, e aqui a gente tem o ventilador. Aqui a gente tem um conector ATX de 24 pinos, conector ATA, conector SATA. A gente vai aprender melhor quando a gente for estudar discos, né? A diferença de SATA e ATA. Aqui nós temos a ponte sul, né? Aqui nós temos a ponte norte, que eu falei que aqui tem a letinha. Aqui nós temos portas USB, que a gente pode ligar elas também periféricos, né? E aqui, normalmente, vem essa parte traseira, fica aqui na traseira do computador, né? Para a gente poder fazer as conexões. Hoje é praticamente feito tudo aqui. A gente tem cabo HDMI, cabo de rede, USB, ok? Para fazer as placas. Quando alguma dessas conexões que são on-board queima, a gente coloca uma placa. E na frente a gente costuma ter também algumas portas USB e porta de vídeo. Né? Além de os computadores mais antigos, eu também possuía driver ótico. Hoje a gente não mexe mais com pendrive ou então na nuvem. Praticamente pendrive também não existe mais, você deixando de usar. Então, a diferença de placa off-board, on-board é isso. Off-board é fora da placa, on-board é dentro da placa. Então, off-board significa que todos os periféricos eles são colocados na placa, que o desenho está falando, vai ser colocado aqui. Né? On-board já é tudo dentro da placa. Né? Todos os controladores são dentro da placa. É feito isso pelo de ventilação. Né? A diferença de uma placa off-board e on-board é que a placa on-board ela possui as conexões atrás, né? Tudo junto. A placa off-board não possui isso. Então, o que são componentes off-board que eu já falei para vocês? Pode ser ter uma placa de som, que às vezes o seu computador usa controlar de som. Você pode ter uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa de fax models, nem se existe isso mais. Né? Um HD, um HD, um SSD, né? E as memórias SANs. Né? Os componentes on-board já, se a gente tem teclado, o teclado ser um lugar on-board, pode ser tanto pela conexão própria para teclado ou mouse, ou pode ser pela USB, hoje é tudo usado via USB. Vídeo, né? Normalmente você tinha um vídeo RGB, hoje é quase praticamente tudo por HDMI, né? Placa de rede, RJ45, a gente vai aprender isso mais na frente na disciplina, né?
desculpa que tá tocando aqui, mas e aqui é o som, né? Então, são todos componentes off-boards. Aí vem o processador, que é né, o coração do computador, que faz todo o gerenciamento e é o que faz todo o controle. Então, algumas características do processador são o quê? A frequência do processador, que é a velocidade, ou clock, né? Normalmente a frequência é o inverso do tempo. Então, quanto maior a frequência, menor é o tempo, mais rápido é o computador, né? Cores, porque o núcleo hoje você tem processador com vários cores, né? O normal hoje é processador de 8 coros, né? O i7 ele é 8 coros, sendo você tem até de 16 cores, né? Que é 8 virtuais e 8 reais. Tem a cache, que é uma memória que fica no núcleo do processador, que é para ajudar, né, aquela hierarquia de memória que a gente já viu e vai ver isso mais para frente, né? Começa lá com memória secundária, que é o disco, memória principal, que é a RAM, e as memórias caches, que é trabalho na velocidade do processador, que é para otimizar o trabalho. E a potência, que é o consumo que o processador tem. Soquete do processador, normalmente o processador ele não é soldado direto à placa por causa do calor que ele dissipa, normalmente ele é conectado, então a gente tem algum grampo, alguma coisa que você coloca o processador, ele vem e conecta o processador nesse slot, né? E você vem e passa uma pasta térmica, tá? Normalmente ela é branca, você passa, espalha, pega o dissipador, coloca em cima do processador, tá? Que é para ajudar essa pasta, é para ajudar que se a superfície do processador tem alguma falha, essa pasta tapa essas falhas para deixar o contato do dissipador melhor possível na CPU. Então é muito importante que a gente tenha essa pasta térmica, e o ventilador cooler, que é para resfriar, ele funciona como ventilador, joga o ar no processador, que é para resfriar o processador. Então ele tem essas aletas que ajudam, né, a fazer essa dissipação de calor. Ok? E aí nós temos slot de memória, que normalmente vem do lado. Os computadores hoje têm de 2 a 4 slots de memória, porque como a gente trabalha com vários núcleos, o ideal é sempre você trabalhar com números pares de slots de memória. Então, normalmente você trabalha com 2 slots de memória, porque você vai ter 2 canais de comunicação, então você vai poder comunicar com 2 memórias simultaneamente. As memórias começaram lá com DDR2, DDR2, DDR3, DDR4. Hoje é DDR4 e estamos indo para a tecnologia DDR5. A diferença delas é só a velocidade de acesso. A DDR4 tem uma velocidade de acesso que a DDR1. E aí cada uma tem um conectorzinho que você vai encaixar, né? Então você pode ver aqui que a gente tem 2 slots diferentes e os conectores deles são diferentes. Então, para a gente encaixar a memória, normalmente você tem duas memórias, DDR3 e DDR4, por exemplo, que é o que vem nas placas hoje. Ok? E aí nós temos, que eu disse para você, outros lotes comuns, né? Então, quais são os lotes comuns que a gente tem para fazer conexão externa à placa? Primeiro o processador, depois a memória. Então a gente tem aqui, esse aqui é uma DDR3, tá? A gente tem esse daqui é uma PCI, isso aqui é uma PCI Express, isso aqui é um PCI Express X8, X16, isso é só a velocidade de atuação. Isso daqui são as BIOS, elas são soldadas dentro do computador. Alguns computadores têm a BIOS em soquetes, tá? Também. E a bateria, que tem um valor dela própria, porque a bateria ela tem vida útil. Então, se acontecer aquilo que eu disse de perder a data, você troca a bateria. Então, ela também é um slot que possui. Esses são os conectores comuns. Então, o ventilador, né, do processador, ele fica quase do lado do processador, é esse fio. O conector de 12 pinos, que ele vem da fonte para alimentar. O conector também de 8 pinos, né? Esse aqui é o conector de 24 pinos, esse é de 12 pinos, que hoje os VPCs estão puxando mais, não existe mais. Isso aqui é um conector IDE, isso é um conector SATA, que ele é menor, tá? E isso é um conector USB, ok? Bom, e a gente tem essas conexões, né? Que é a conexão que vai no painel frontal do computador. Então, normalmente, você tem lá um LED que vai dizer que o computador está ligado. Você tem um LED que, quando você está acessando o seu disco, ele fica piscando, né? Quando você acessa o disco, ele acende. Quando você para de acessar, ele apaga, né? E você tem o botão de reset, né? Normalmente o computador tem, você tem o reset, ele é aberto, e o botão de liga-desliga. Então, essas são conexões. Então, esse aqui é o LED do HD, esse é o reset, esse é o de potência e esse é o LED de potência. Ok?
Então, quando você for mexer numa placa-mãe, for tirar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os fios e identificar, para quando você for colocar de novo, você saber o que é. Ou então você ter o manual da placa, né? Então, esse é um controle de alimentação para os periféricos. Então, aqui é uma fonte conectora TX, vai alimentar a placa. Isso vai alimentar um flop. Esse é o conector P4. Esse é um conector ATA, que vai alimentar os CDs, né? O CD SATA, o CD ATA, o HD ATA, né? E esse aqui é um conector SATA, que ele é um pouquinho menor. E aqui tem os dados também, né? Então, você tem de cada periférico os dados externos, você tem os dados dele, né? E a alimentação. Por isso que toda placa tem aquele contato metálicozinho dele, ok? Bom, esse é o conector de 12 volts, o P4 que eu disse para vocês. Os jumperzinhos são essas coisas que você tem na placa, que você coloca uma conexãozinha. Normalmente ele é preto ou verde, para poder fechar ou não. Para você saber a função desses jumpers, você tem que olhar a placa para saber isso. Né? Olhar o manual da placa para você saber qual a função deles. Um jumper muito importante é esse jumper CRLTC, que é Clear CTR Run, que é para você resetar as configurações. Mas dá um problema sério, você não consegue acessar e alterar as configurações da sua RAM. O que você faz? Você vai lá no manual, lê como é que você faz, você vem o Eclipse, né? Se você colocar na posição 2, ele funciona normal, sendo alimentado. Se você colocar na posição 2, ele reseta tudo a configuração e volta para a configuração original. A gente faz muito isso quando a gente tem um problema sério na BIOS, né? E que aconteceu algum problema na BIOS, algum vírus de BIOS, que antigamente era comum isso, você faz essa conexão para poder resetar a BIOS, voltar àquela configuração original. Tá? Problemas comuns no motherboard. Então eu disse para vocês que você tem um cabo de alimentação e uma conexão eletrônica. Os cabos, eles com o tempo, né, eles podem ir folgando, tá? Porque você pode ver aqui pelos conectores aqui, né, que eles têm, você tem essas conexões aqui, com o tempo essas conexões podem abrindo e pode ficar dando mau contato. Então, é bom de vez em quando você, tá vendo essas conexões aqui, você com uma pequena chave de fenda, uma chave de relojoeiro, você apertar um pouco esses contatos, né? Quando você for dar a manutenção preventiva, você tira, dá uma apertadinha de tal maneira para encaixar mais firme, você pega as memórias ou as placas que estão encaixadas, passa uma borracha nos contatos metálicos dela, que com o tempo ela vai oxidando, e você passa uma borracha, a borracha tem areia e isso vai limpando os contatos e evita mau contato, principalmente da memória, tá? Outro problema sério que a gente tem com o computador é sujeira. Então, se você nunca abriu o seu computador, nunca fez isso, dá uma olhada para você dar, né? Você vê que sujeira que é, principalmente em cima dos coolers. Então, o ideal é que você dê uma limpada. Como é que você pode limpar isso? Com um pincel, você passa o pincel nele, né? Ou então você pega um aspirador de pó, inverte ele, né? Em vez de você sugar, primeiro você coloca ele para sopar, você sopra, depois você suga, né? Ou um secador de cabelo, você coloca ele na posição mais fria possível e sopra ele para poder fazer isso. É bom você fazer isso num lugar aberto, é lógico, né? Para não ficar empoeirado. Tá? É poeira, e toda vez que você for desconectar, não esqueça de marcar os cabos, né? Verificar os cabos e marcar o cabo quando você for tirar, para quando você for voltar, você ligar de novo. Tá? Então tá aqui, limpando a placa com um secador, passando um pincelzinho, né? Uma outra coisa muito importante é você passar esse pincel nesses contatos também da placa com álcool isopropílico. O que é um álcool isopropílico? Um álcool isopropílico é um álcool que ele não tem água, então ele não oxida o contato. Tem um álcool próprio, você encontra ele só em farmácia. Tá? Então, quando você for mexer com placa, mexer com contatos, é muito bom você ter o álcool isopropílico, né? Ou então um próprio limpa-contatos. Tá? Bom, uma coisa muito comum que acontece na placa é o curto-circuito. Pode ser, né, que eu falei para vocês, alguma coisa que cai na placa, alguma arruela, pode ser pela estática, pode ser que você encostou, quando você solda o componente na placa, você vai ver que ele está vivo, uma cor metálica viva, né? Então, isso se encostar na parte metálica da placa, ela fecha contato. Então, normalmente a placa vem com uns anéisinhos, que é para deixar ela um pouco mais alta, para ela não encostar na parte metálica do computador. Tá? Porque se acontecer dela encostar, fecha curto. Então, quando você for mexer num computador, tem que se desligar, não só pela sua segurança, mas pela segurança da placa. Você pode forçar a placa, ela encosta na parte de baixo metálica, né, e fecha curto entre os soldas que tem na outra parte.
ok? Um problema muito comum que a gente tem na temperatura também é a, 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 a temperatura do sistema. A gente pode ser tanto que as bombas ATX elas foram feitas para que a gente possa uma ventilação melhor. Então, os processadores hoje, né, eles estão dissipando muito calor, porque tem aumentado a velocidade. Aliás, isso é um empecilho para o crescimento de velocidade dos processadores, porque como a gente trabalha com sinal elétrico, cada vez que aumenta a velocidade do processador, aumenta a dissipação de calor. Então está chegando uma certa hora que a dissipação do calor está sendo tão prejudicial que então isso é muito importante. Muita gente gosta de fazer overclock. O que é overclock? É você aumentar o seu clock do seu processador. Você consegue fazer isso, né? Isso é um problema sério, porque toda vez que você dá um overclock, você vai diminuir a vida útil do processador. Então, quando você faz isso, ou você tem que melhorar bastante a sua ventilação, ou você tem ciência de que você vai levar à queima do processador. Então, a temperatura é hoje um problema muito sério. Muitos computadores, né? O seu computador estiver desligando, tá? A torre direita, dando tela azul, basicamente é 3 motivos: vírus, tá? Antivírus, problema de temperatura, tá? Normalmente o cooler do processador não está rodando, você abrir você vai ver que ele não está rodando, ou o cooler da fonte, ou o cooler do gabinete, tá? E vírus, né? Outra coisa é o vírus, mau contato e ventilador. Tá? Mau contato você tira a placa de memória, dá um negócio das placas que você tem, outros cabos e reconecta de novo para evitar esse problema. Aí eu já falei para vocês, a pasta térmica, tá vendo como é que você faz? Ela espalha tudo, porque quando você coloca, né, primeiro, de vez em quando é bom você trocar essa pasta térmica com o tempo, tá? Você pega um cotonete com álcool isopropílico, passa, ou um pouquinho de água, passa no processador, tira, vem com a pasta térmica, espalha de novo e coloca o, o, o resfriador, né? Coloca o, as aletazinhas que é para ajudar na resfriação. Tá? Outro problema que a gente pode ter é energia suficiente. O computador pode estar. O que acontece? Esses escapatórios são filtros da fonte, ou eles podem estar estufados, ou eles podem estar corroídos, em curto. Então, isso aí é um problema sério. Ou você pode trocar esses capacitores se conseguir iguais, ou você pode comprar outra placa-mãe. Normalmente, o que a gente faz é comprar a placa-mãe, porque trocar esses componentes não justifica. Pode ser problema da fonte também, não consegue compensar a fonte, a não ser que seja um fusível queimado. Você abre dela, você vai ter um fusível, né? Ou então você trocar. Ou pode ser problema de mau contato, e acontece isso. Esse é o mau contato que vai oxidando, vai queimando o seu conector. Aí você tem que trocar a fonte também. A motherboard ela é feita com a placa de vídeo, né? Material de fenolite, fibra de poliéster, fibra de vidro, filme de poliéster, né? Ela é uma superfície metálica que o cara vem, corrói, marca as partes que eu quero que conduz, corrói a outras partes, e aí ela fica essa separação. Isso aqui são as partes que são metálicas, e essa aqui são as partes de fenolite, né? Que não conduzem, elas são isolantes. Ok? Bom, isso aqui é só 2 exercícios para vocês pesquisarem, ver que cada desse componente, né? Por exemplo, a letra A é o soquete do processador, né? Aqui que é a letra B, né? Que a gente tem um dissipador de calor. Então, para vocês darem uma pesquisada e identificarem isso, tá? Isso aqui é só para você calcular quantos periféricos seu computador tem. Você entra nesse programa, pega esse programa para uso portável, baixa ele, executa ele, vê quais os periféricos tem no seu processador, entre nesse sistema que calcula mais ou menos quanto que é a consumo de seu computador. Só para você ter noção, no dia que você for precisar trocar uma fonte, você saber mais ou menos quais os periféricos tem esse computador, você saber quanto mais ou menos ele consome de energia, a gente estudou o que é potência, né? Para calcular a potência.